Eles estavam me chamando de merda. Eles gritavam: vai se... vai comer uma banana. Cada vez que eu tocava na bola, eles faziam grunhidos de macaco. Não foram apenas algumas pessoas. Foi uma grande parte dos torcedores da Lazio durante o derby della Capitale, em 2017. Esse não foi o primeiro ato racista que eu sofri, mas certamente esse foi o pior. Foi ódio real. Você sabe disso quando você olha nos olhos deles. No momento, eu não reagi, eu não saí do campo. Eu não queria dar a eles esse tipo de poder, mas, por dentro, não importa o quão forte você seja, se você é um ser humano com o coração batendo, você fica marcado por isso. Sempre que algo assim acontece, como o mundo do futebol reage? As pessoas dizem: é terrível. Os clubes e os jogadores postam uma pequena mensagem no Instagram: chega de racismo. Todos agem como se fossem apenas alguns idiotas. Há uma investigação, mas nada acontece. De vez em quando, temos uma grande campanha nas redes sociais. Todo mundo se sente bem consigo mesmo e então voltamos ao normal. Nada muda realmente. Porque a imprensa, os torcedores e os jogadores se juntaram para acabar com a Superliga em 48 horas. Mas quando há abusos racistas evidentes em um estádio de futebol ou online, é sempre é complicado. Talvez porque não sejam apenas alguns idiotas nas arquibancadas. Talvez porque vá muito mais fundo. Olha, eu penso muito sobre o Daniele De Rossi. Ele veio até mim depois da partida com a Lazio e disse algo que nunca tinha escutado antes. Eu ainda estava muito abalado, com muita raiva. De Rossi sentou-se ao meu lado e falou: Tony, sei que nunca vou sentir o mesmo que você, mas me deixe tentar entender a sua dor. O que está passando dentro da sua cabeça? Ele não tweetou, ele não postou um quadrado preto na timeline. Ele se importou. Muita gente no futebol diz coisas publicamente, mas nunca chega até você pessoalmente. De Rossi queria saber como eu me sentia de verdade. Esse cara era um ícone do clube, uma lenda. Quando eu entrei no vestiário pela primeira vez, eu parecia uma criança, de tão nervoso que eu fiquei ao vê-lo. Mas no momento mais difícil, De Rossi se preocupou comigo como um ser humano. Ele queria entender. Eu estou deixando algumas pessoas desconfortáveis ao falar assim? Pode ser, mas sei que o mundo inteiro vai assistir a final da Champions League nesse final de semana e quero usar minha voz para falar de algo real. Esta não é uma conversa de 10 minutos. Esta não é uma legenda no Instagram. Essa é a minha vida. Você quer ouvir minha história? Você realmente quer entender? Existe um código da quebrada que todo mundo conhece. Não importa quem você é, se você cresceu em Berlim-Nicole, como eu, ou nos bairros de Paris, ou qualquer bairro de imigrantes do planeta, você conhece esse código. Se você vira a mãe de alguém caminhando pela rua, carregando um monte de sacolas no mercado, você para o que estiver fazendo e vai ajudar. Não importa se você estava brigando com o filho dela no campo há 5 minutos atrás. Você para o que você estiver fazendo e faz isso. É o seu dever. Leve as sacolas até a casa dela. Há um entendimento de que, embora alguns tenhamos origens diferentes e falemos línguas diferentes, todos vivemos nesse bairro, de igual para igual. Mesmo que sejamos todos meio fudidos, estamos todos fudidos nesse lugar juntos. É um mundo frio, mas sempre há calor humano nas pessoas. Esta é uma das primeiras lições que você aprende quando criança. Infelizmente, você também aprende lições difíceis. Um dia eu estava aguardando na rua, perto do meu prédio, quando vi uma senhora alemã mais velha, carregando algumas sacolas de supermercado. Ela tinha aparência de vó, muito debilitada e custando a ficar de pé, então eu fui dar uma mão. Ei, vou te ajudar com as sacolas, eu posso carregá-las? Eu nunca vou esquecer essa senhora se virando para mim e o olhar de medo no rosto dela. Ela pensou que eu estava tentando roubar suas sacolas. Ela realmente pensou que eu a estava roubando. Foi só um momento, mas você não pode ter aquele momento de volta. A inocência acabou ali. Foi quando eu percebi,
É assim que algumas pessoas sempre vão me ver, hein? Eu nasci aqui, mas eu nunca serei um alemão para alguns alemães. É bem complexo, porque a Alemanha deu tudo à minha família. Meus pais eram refugiados da Guerra Civil em Serra Leoa. Muitas pessoas não sabem o que aconteceu lá. África? O que é a África? Apenas as imagens na TV das crianças com barrigas grandes e famintas? Você se sente mal por um segundo. Então muda de canal. Essa é a África para algumas pessoas. O terceiro mundo. O mundo esquecido. É o que chamamos de mentalidade do gato na árvore. Quando você vai de uma guerra civil para um lugar legal com a Alemanha, é chocante no começo, porque você liga o noticiário e vê um gato preso numa árvore. Ele mesmo subiu lá, ele estava apenas brincando. Mas o que eles fazem? Mandam a polícia e o carro de bombeiros buscarem esse gatinho. As pessoas se reúnem ao redor da árvore. Algumas delas estão chorando. Mandam o bombeiro subir na escada. Ele resgata o gato e dão a ele um cobertor e uma tigela de leite. Todo mundo aplaude. O bombeiro é um herói. O gato é um herói. Mas 2 milhões de pessoas deslocadas em uma guerra civil na África? Esse é só um número. Pelo gato, eles choram. Para os africanos, não querem nem olhar. Mesmo assim, eu faço questão de bater nessa tecla. Meus pais são muito gratos por morar na Alemanha. Eles se recusam a chamar Neukölln de quebrada. Na verdade, para eles sempre foi o paraíso na terra. Acabaram os tiroteios. Não há mais bombas explodindo durante a noite. Sem dinheiro, sim, mas em paz. Ser rico para nós era outra coisa. Rico para nós era ter comida para comer, bebida para beber. Você tem um prato grande no meio da mesa com arroz, jollof e frango? Você é rico naquele dia, meu amigo. Para mim, futebol não era um sonho. Era uma questão de sobrevivência. Era quase como escolher ser encanador, padeiro ou advogado. Era uma forma de prover. Eu estaria mentindo para você se dissesse que sonhava ser um dos melhores jogadores da Champions League ou uma coisa parecida. Não! Essa aventura no futebol era para tirar minha família de Neukölln. Ponto. Me lembro do exato momento em que tive essa percepção. Certa manhã eu estava na cozinha e pedi um pouco de dinheiro para minha mãe. Acho que foi para uma excursão da escola ou algo assim. Foram apenas alguns euros. Mas ela não podia me dar. E eu também me lembro exatamente do que me machucou. Não foi o não em si, mas a expressão no rosto dela. Conhecemos nossas mães melhor do que qualquer outra pessoa. O que partiu meu coração foi que eu pude ver que ela queria muito me dar o dinheiro, mas ela não podia. E eu literalmente disse a mim mesmo: eu quero ser homem agora. Eu tenho que tirar minha família daqui. Eu tinha uns 8 anos, sério. Se você não cresceu em um bairro de imigrantes, pode pensar que eu estou exagerando. Mas garanto que algumas pessoas estão dizendo: 8 anos? Irmão, você teve sorte. Eu tive que me tornar homem aos 6 anos. Para quem está de fora, às vezes é difícil mesmo entender. Quando Thomas Tuchel virou técnico do Chelsea, ele me fez uma pergunta interessante. Obviamente, nós dois somos alemães, mas não nos conhecíamos pessoalmente. Eu passava por momentos difíceis no Chelsea antes do Tuchel assumir. Então, quando ele chegou, acho que estava tentando me decifrar. Ele disse: Tony, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu te observo e vejo que você é muito intenso no campo. Você joga com tanta emoção. De onde vem isso? E eu contei para ele a minha história. Conversamos um pouco, mas na real, eu podia ter dito apenas uma palavra: Neukölln. Simples assim. Eu costumava jogar com tanta vontade nos campos de concreto que todos os meus tênis tinham buracos. Eram basicamente sandálias. Eu era tão intenso que as pessoas começaram a me chamar de Rambo. Jogava querendo e precisando provar algo. Você não pertence a esse lugar. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso? Sabe quantas vezes me disseram para eu voltar para a África? Sabe quantas vezes eu fui chamado de merda? Aos 8 anos de idade eu tive de perguntar ao meu pai: que palavra é essa? Merda. Alguns colegas da escola comiam um doce alemão chamado Schokokuss, beijo de chocolate. Aí começaram a me chamar de Merda Kuss, e eu realmente não sabia o que a palavra significava.
Então eu voltei para casa e perguntei ao meu pai e ele disse algo sagaz. É uma palavra ignorante, filho. Mas o motivo dessas crianças te chamarem assim na escola é porque o pai delas falam isso para elas em casa o tempo todo. Quando você cresce sendo chamado assim, você tem uma escolha. Você pode optar por ignorar e manter sua dignidade ou você pode lutar. Muitas vezes eu tive que lutar. Muitas vezes eu tive que sangrar. Essa mentalidade me moldou como jogador de futebol e eu faria o que fosse preciso para dar certo. Jamais vou esquecer do dia que eu deixei minha família, aos 15 anos, para ingressar na base do Borussia Dortmund. Minha mãe chorou a semana toda. Ela não queria que eu fosse. Pensando na imagem dela chorando agora, uau, isso me traz tanta emoção e tanta dor. Mas eu disse a ela, um pouco antes de sair, um dia tudo isso vai valer a pena. Um dia estaremos juntos novamente. Fechei a porta da frente e pensei comigo mesmo. Você está a um passo de distância, mas sua família ainda está aqui. Você tem que arrastá-los com você. Isso foi há 13 anos e parece que foi ontem. Eu nunca teria acreditado que um dia estaria jogando uma final de Champions League. Você sabe com quantos garotos talentosos eu cresci na rua e que nunca vingaram? Quando você vem de um lugar como Newcastle, não está apenas lutando contra outros jogadores talentosos para chegar ao topo. Você também está lutando contra a ignorância. Quando eu estava iniciando a carreira no Stuttgart da Alemanha, nunca sofri nenhum tipo de abuso tão escancarado como na Itália. Era mais sutil. Foi só eu ter uma sequência de jogos ruins que de repente a imprensa começou a vasculhar meu histórico. E como eles faziam questão de se referir a mim? Antônio Rüdiger, de Berlim-Nikon. Ah, ele é tão agressivo, ele é tão bruto. Bem, é porque ele é de Nikon. Se você se envolver numa briga num treinamento e for de um determinado bairro, o que eles dizem? Você é competitivo, é um líder. E se você é de um tipo diferente de bairro, você é um gangster, você é perigoso. Você consegue ver como isso começa? É sutil. Mesma personalidade, rótulo diferente. Então, você chega a um lugar como a Itália e é outro nível. Tudo bem que eu amei a Itália, eu amei Roma. As pessoas podem te abraçar ou mesmo beijar na primeira vez que te encontram. É uma cultura muito calorosa. Mas certas figuras na imprensa estão sempre jogando. E esses jogos podem ser muito perigosos. Durante meu primeiro derby della Capitale, não tive problemas com os ultras da Lazio. Não houve ofensas racistas. Mas, antes do meu segundo derby, o repórter me perguntou sobre o técnico da Lazio, Simone Inzaghi, durante uma entrevista. Eu respondi, olha, eu não o conheço, mas ouvi dizer que ele está fazendo um bom trabalho por lá. Eu quis dizer que não o conhecia pessoalmente, mas o repórter distorceu tudo e fez parecer que eu estava desrespeitando Inzaghi, como se eu estivesse dizendo que nunca tinha ouvido falar dele. E aí jogam gasolina na fogueira por cliques, e é quando a máquina da rede social começa a trabalhar, e você não pode fazer nada a respeito. Antes do jogo, eu já era o vilão. Uma loucura, cara. É por isso que eu rio sempre que as pessoas perguntam: por que esses atos racistas acontecem? Quem faria algo tão terrível? Bom, vamos olhar mais a fundo. Ou melhor, olhe para as arquibancadas. O que acontece quando as pessoas gritam insultos em uma partida? O que os torcedores ao seu redor fazem? A maioria deles age como se nada estivesse acontecendo. Talvez eles até riam disso. Eles concordam com isso, porque são inocentes. Vamos mais longe? Até mesmo nós, jogadores de futebol, fazemos parte desse sistema. Quantas vezes temos esse tipo de conversa profunda no vestiário? Não com tanta frequência, para ser honesto. Parece que estamos realmente muito alienados para falar algo sobre coisas da vida real. É sempre PlayStation, Instagram, carros, a próxima partida. Sempre há algo para nos alienar de assuntos mais difíceis. Por que ficar desconfortável? Por que falar de coisas que nos deixam tristes? Já existe muita pressão por vitórias. Então, o que fazemos? Postamos algumas frases feitas no Instagram, chega de racismo,
postando, como se a gente tivesse feito algo. No entanto, não fizemos nada. Nada muda. Não é meu trabalho saber por que as coisas são assim. Mas eu sei qual é o gosto. É amargo. Um puta gosto amargo. Você pode estar se perguntando por que eu estou falando sobre isso agora. Bem, veja tudo o que eu vivi no Chelsea nessa temporada. Apenas 4 meses atrás eu estava acabado. Naquela época, se você lesse algo sobre mim na imprensa inglesa, teria uma imagem muito diferente de mim como pessoa, em comparação com quem eu realmente sou. Eu nem posso dizer que me senti incompreendido, porque, na verdade, eu senti que as pessoas não sabem nada sobre mim. Eu era apenas um nome, Rudiger. Eu era o que quer que a imprensa dissesse que eu era. As coisas estavam indo mal e eu não atuava muito. Logo, eu era um bode expiatório muito fácil. Você deve ter lido tudo sobre mim, tenho certeza. Eu fui a razão pela qual o treinador foi demitido. Eu estava trazendo más vibrações. Você sabe exatamente do que eu estou falando. E as ofensas racistas que eu recebi nas redes sociais naquela época? Uma insanidade. Eu quero deixar bem claro, eu não acho que a imprensa inglesa estava me criticando por causa da minha origem ou por causa da cor da minha pele. Mas quero que as pessoas entendam o que acontece quando as coisas assim são escritas sobre você. Se você entrar em suas menções na mídia social, você verá um lado muito sombrio da humanidade. Você vai entender que ainda temos um caminho longo, muito longo a percorrer como sociedade. E como a vitória pode mudar rapidamente, 4 meses atrás as redes sociais diziam que eu não valia nada. Kai Havertz não era bom o suficiente. Timo Werner não era bom o suficiente. Pouco importa que Kai e Timo tenham se mudado para um país novo no meio de uma pandemia. Pouco importa que eles são seres humanos, não robôs. Nada importa. Todos nós éramos inúteis. Agora que estamos, 4 meses depois, na final da Champions League. Talvez essa seja uma boa lição para todos. Pode ser. Mas eu não tenho tanta certeza disso. O problema da aula é que, se quiser aprender alguma coisa, você realmente precisa ouvir. Quantas pessoas realmente querem ouvir? Quantas pessoas viram essa postagem e clicaram no botão curtir porque isso faz com que se sintam bem? Quantas pessoas viram esse vídeo do canal do Futeflix e acharam que tá tudo bem, é só ignorar? Quantas pessoas realmente leram minhas palavras e pensaram profundamente sobre elas? Sabe o que é engraçado? Às vezes as pessoas me questionam: Tony, por que você não se importa? São apenas trolls nas redes sociais. Não são pessoas reais. Não ligue para isso. Fala sério. Nas últimas semanas recebi muitas mensagens dizendo basicamente a mesma coisa. Tony, me desculpe. Esses não são bots. Estas são pessoas reais se desculpando comigo pelas coisas terríveis que me mandaram em janeiro. Mas pergunte a si mesmo por que elas estão fazendo isso. Você acha que elas olharam dentro dos seus corações e decidiram se educar? Você acha que elas deram uma boa olhada no espelho? Não sei, pode ser, talvez não. Não. Mas sei que estamos vencendo. Agora eu sou útil para eles. Talvez eu seja até um ser humano ao olhar deles. Eu não tenho nenhum tipo de ódio por essas pessoas no meu coração. Mas eu diria uma coisa a elas. Se você for verdadeiro no que diz e realmente se arrepender, não me envie um tweet. Afaste-se do celular por 1 minuto. Pare de twittar. Eduque-se. Leia um livro sobre a história do povo preto e, de fato, abra sua mente para as vivências de outras pessoas. Isso é muito mais significativo do que enviar um tweet. É aqui que podemos começar. Eu não sou ingênuo. Eu não espero que tudo mude da noite para o dia. Não espero que a comunidade do futebol se reúna para acabar com o racismo em 48 horas, como acabou com a Superliga. Não vamos resolver esse problema com uma campanha de mídia social, nem mesmo com esta carta. Eu já vivi demais para ter esperança de um menino. Mas eu não estou desiludido. Eu vou continuar lutando para sempre. Porque eu sei que existem pessoas lá fora que se importam. Eu sei que existem pessoas que realmente me ouvem. Para vocês que estão me ouvindo e me assistindo até
até aqui. Por vocês eu estou jogando a final da Champions League. Vocês sofreram comigo, vocês choraram comigo. E inshallah, se eu erguer o troféu no sábado, vocês vão erguer o troféu com o menino de Nicó. Um abraço do seu amigo Antônio Rüdiger. Se inscreva no canal, dê like no vídeo e deixe o seu comentário. Mude.